Glória a Deus. Queridos de Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui externar a minha gratidão ao nosso bom Jesus por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar sobre essa tribuna, de ministrar a palavra do nosso Deus. Louvo a Deus aqui pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Josué, que Deus possa lhe abençoar. Pastora Karina, Deus abençoe. Também deixo a minha homenagem, que Deus continue lhe abençoando, ser uma bênção ao nosso ministério, esta casa. Louvar a Deus também pela vida de cada obreiro e a igreja que está aqui nesta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar e os seus olhos começavam a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel deitado, pronto para dormir, que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou eu. Amém. Você que pode, tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor que vive e que reina nesta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos aqui estão dispostos a ouvir Deus? Levante suas mãos. Então, se você está disposto a ouvir Deus, Deus está disposto a falar com você nesta noite. Queridos, esta palavra que Deus colocou no meu coração já tem mais de algumas semanas. O Senhor, na verdade, me deu duas palavras. Uma era falando sobre Ana. E o Senhor me deu também no mesmo capítulo uma mensagem falando sobre a vida de Samuel. E eu quero pregar aos irmãos aqui falando sobre duas gerações contemporâneas, uma diferença. Duas gerações contemporâneas e uma diferença. O livro do profeta Samuel, a partir do capítulo de número 1, retrata acerca do fim de uma era e de um início de outra era. Retrata acerca do fim, daquilo onde os juízes estavam governando o povo de Israel. E retrata também acerca do início de uma era monárquica, onde reis estariam agora governando e assumindo um trono, direcionando o povo de Deus. Israel teve pelo menos duas lideranças diretas. A primeira liderança é chamada então de teocracia. E eu tenho a certeza que os irmãos aqui já ouviram esta palavra. E vocês sabem que teocracia quer dizer que Deus estava governando. Porque em Êxodo capítulo número 15, a partir do versículo 18, Moisés escreve dizendo: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. É Moisés também que escreve em Deuteronômio
capítulo de número 17, a partir do versículo 15, entrando agora em um período democrático ou monárquico, dizendo: porá certamente sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então Israel aqui tem duas lideranças diretas. A primeira liderança é a liderança onde Deus governava, direcionava, e o povo obedecia a sua voz e a sua palavra e o seu direcionamento. A segunda liderança direta é quando alguém agora escolhido pelo povo, e aqui Moisés escreve escolhido por Deus, senta sobre o trono e começa agora a governar Israel. Só que o texto diz que Deus escolhia, porque não basta os homens escolherem, não basta as mulheres escolherem, tem que ser escolhido por Deus. Porque uma coisa são os homens escolherem, as mulheres escolherem, os jovens escolherem. Agora outra coisa é ser escolhido pelo próprio Deus. Deus aqui escolheria um homem com um objetivo. Este homem que era escolhido, ele era escolhido para que a nação de Israel continuasse fiel a Deus, fiel ao compromisso, fiel ao sacrifício, fiel aos seus mandamentos, e assim não se afastasse dos seus caminhos. Porque Deus até deu uma bênção dizendo que aquele que não se afastasse dos meus caminhos ou dos meus mandamentos seria abençoado na terra, no campo, na cidade aonde estava. Deus iria abençoar por causa da sua obediência à palavra. Aquele que Deus escolhe, ele continua de pé. Aquele que Deus escolhe, ele não desiste, ele não para, ele avança. Aquele que Deus escolhe, ele é precioso, ele é santo, ele adora. Aquele que Deus escolhe não é como homem, porque se o homem escolhe, este homem é quem foi escolhido por outros homens, ele tem a capacidade de cair, de falhar, de errar. Se uma mulher é levantada por outra mulher, ela também tem a capacidade de cair, de falhar, de errar. Mas quando é Deus que escolhe, ele permanece de pé e ele não cai. Mateus, e se cair, Salomão já vinha dizendo no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, dizendo: porque 7 vezes cairá o justo. E aí, Mateus, se cair 7 vezes, se cair 7 vezes também o Senhor o levantará. Salomão diz numa forma futura, dizendo: se o justo cair 7 vezes, ou se o justo 7 vezes cairá, 7 vezes Deus levantará o justo. Isso aqui é motivo de nós dar glória a Deus, porque nós estamos de pé até agora e nós tivemos já muitos motivos para cair, muitos motivos para falhar, muitos motivos para desistir. E eu posso acreditar que se fosse por você, que nem o pastor disse, a pastora, quem sabe, já tinha tantos motivos para não estar mais aqui, à frente de um trabalho, à frente de uma obra. E quantas vezes já pensou em cair, já pensou em parar, já pensou em falhar, e até às vezes até caiu, mas até pode cair. Mas se cair uma, Deus levanta uma. Se cair 2, Deus levanta 2. Se cair 3, Deus levanta 3. Se cair 4, Deus levanta 4. Não importa quantas vezes você caia, o importa é quantas vezes você aguenta se levantar. O que Deus está liberando para nós aqui no início de março do ano 2026 é: se você tombar, se você fraquejar, se você cair, vai ser como aquela árvore chamada palmeira. Quando o vento começa a passar, ela não quebra, ela não racha, mas ela se curva. Ela está caída, mas não está morta. Ela está caída, mas não está quebrada. Ela está caída, mas está viva. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para liberar esta palavra e para dizer para quem tem mão para levantar, e glória para liberar para Deus aqui: se cair uma, Deus levanta você. Só que a nação de Israel aqui, em um período que ainda continua sendo um período teocrático, de alguém está na frente governando, e quem está à frente governando é um homem chamado Eli. Eli é sacerdote. Eli tem 2 filhos.
Ele tem um filho chamado Ofni e outro chamado Finéias. Ofni e Finéias também eram sacerdotes. A obrigação de um sacerdote naquela época era de pegar de Deus, é de pegar do povo e apresentar para Deus. Era o profeta que pegava de Deus e apresentava para o povo. Só que o texto diz que aqui, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles cresceram dentro de um ambiente de culto. Eles conheciam os protocolos. Eles sabiam as vestimentas sacerdotais e vestiam as vestimentas sacerdotais. Eles tinham a estola, eles tinham o turbante. Eles conheciam as ordens da cerimônia. Eles ofereciam sacrifícios. Eles conheciam as datas festivas e comemorativas do povo de Israel. Eles sabiam como aplicar a lei de acordo a cada ato cometido. Mas mais do que conhecimento, faltava uma coisa. E se você não dá glória a Deus aqui, você está muito mal. Eles sabiam de tudo, mas faltava uma coisa. E qual é o que faltava? Lhe faltava relacionamento com Deus. Porque uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter relacionamento. E adianta você conhecer protocolo de culto, adianta você vestir turbante, adianta você vestir a roupa, adianta você subir aqui no púlpito, adianta você sentar na cadeira. Se você não tem um relacionamento com Deus, não adianta de nada. Eles conheciam tudo, mas faltava um relacionamento. E se o relacionamento aqui foi perdido, é tempo de conquistar de volta este relacionamento. Se o relacionamento foi perdido, é hora de voltar a ter relacionamento. Eu não sei para quem, mas eu sinto o céu se abrindo aqui neste culto, dizendo para que é tempo de você reatar o relacionamento que você tem com Deus. Lembra de quando você orava, lembra de quando você cantava, lembra de quando você era crente. Eu prego para mim também. Eu lembro de muitas madrugadas que eu deixava de dormir para orar. Eu lembro de muitas manhãs que eu acordava mais cedo do que antes, como de costume, para mim jejuar. Eu lembro que eu passava mais tempo lendo a palavra. E nos falta em nossos dias hoje um relacionamento com Deus. E nós buscamos, irmão, relacionamento com homens, relacionamento com mulheres. Nós buscamos muito network, nós buscamos muito autoajuda, mas pouca ajuda do alto. Mas o céu está bradando para alguém aqui dizendo: é tempo de reatar relacionamento. Eles tinham conhecimento, mas lhe faltava o principal, que era o relacionamento que eles já tinham perdido. E por que tinham perdido? Porque agora eles, sacerdotes, se desviaram dentro da própria casa de Deus. E eu sei que a igreja aqui em Trejém, se eu perguntar aqui, é possível se desviar dentro da casa do Senhor? Porque Lucas capítulo 15, eu sempre falo onde eu vou pregar. Ao final da mensagem, no convite para quem quer aceitar e reconciliar, tem sempre dois filhos com aliança quebrada. É um que está fora, mas também é outro que está dentro. Porque eles estão dentro, mas estão desviados. E o pior ainda é que o pai deles desviou primeiro. E já percebeu que nós seguimos sempre o exemplo de alguém que é mais velho? Já percebeu que você é o exemplo de alguém que é mais novo? Já percebeu que você é exemplo para os seus filhos? Já percebeu que como é difícil um jovem estar aqui na casa enquanto os pais estão desviados? É mais fácil o pai estar aqui do que o filho. Porque muitas vezes o filho segue o exemplo do pai. E qual era o exemplo? Já que é um culto aqui de família, qual era o exemplo que ele tinha? Ele já tinha parado e não tinha mais relacionamento com Deus. Porque não sou quem fala, mas é o texto que diz: e a visão já não tinha mais, não era mais aberta, e a voz de Deus não era mais ouvível. Eli já está velho, Eli já está cego, Eli está omisso e infiel. Por quê? Porque Eli está honrando mais os seus filhos que estão com a aliança quebrada do que com Deus, que tem que reatar a aliança.
Eli está omisso e fiel porque está defendendo a causa de alguém que desviou e não está dando repreensão aos seus filhos que estão desviados. Eli aqui está sem repreensão pelos maus erros cometidos, dando mau exemplo para o povo e influenciando o povo também a pecar. Porque a pergunta é, se o líder peca, por que eu também não posso pecar? Se quem está na frente peca, por que eu também não posso errar? Se quem está na frente, que deveria dar exemplo, não dá exemplo, por que que eu, que sou subordinado, tenho que dar o meu exemplo? Então eu também me desvio. Aqui o povo também começa em um desnível espiritual. Ofni e Finéias estão em pecado, prostituindo no templo, roubando a carne, roubando o sacrifício. E a voz de Deus não fala mais no meio do povo. Só que deixa eu falar uma coisa aqui para você dar glória. Está acontecendo tudo isso, mas eles ainda estão em Siló. Mateus, o que é Siló? Siló é o lugar que é culto. É o lugar que é prestado culto. E eu preguei no final de semana passada em Venâncio Aires a mensagem sobre Ana. E eu disse que Penina não reconhecia o lugar de culto, enquanto Ana reconhecia o lugar de culto. Porque enquanto Penina entrava para o lugar de culto para criticar, Ana entrava para adorar. E eu posso liberar essa palavra aqui, para quem tem mão para levantar. O que tem de espírito, eu não sei se vai dar para dar glória, mas o que tem de espírito de Ana em nosso meio, que vem para o culto, não vem para adorar, vem para dar nota. Nota para quem vai pregar, nota para quem vai cantar, nota para quem orou. Se o culto está demorando para começar, demorando para terminar, se o culto, alguém falou mal, falou muito alto, o microfone, o volume estava muito alto, você tem o espírito de Penina, não sabe o que é culto. Você conhece igreja, mas não sabe o que é cultuar. Você sabe o que é templo, mas não sabe o que é ser templo. Mas enquanto Ana não entra para a igreja, Ana entra para culto, para adorar, para celebrar, para cultuar, para jubilar. Eu tenho uma pergunta para quem tem glória a Deus na boca nesta noite, e a pergunta é: a quem você tem o espírito de Penina ou de Ana? Já vi que o espírito é de Ana. Se eu fosse você, eu dava glória. Se não, fica ruim pro teu lado, viu? Se fosse você, abrir a boca, porque aqui nós somos como Ana. Nós não viemos aqui para dar nota, viemos aqui para adorar. Não viemos aqui para ver pregador, viemos aqui para adorar o que é digno de honra, de glória e adoração. Levante a mão direita para cima, levante a mão esquerda para cima, levante as duas, porque começou é pouco. 3 segundos de glória, abre a tua boca. Se você veio para adorar, abre a boca para adorar o nome dele. O que é Siló, Mateus? Siló continua sendo lugar de adoração. Você percebe que eles estão pecando no lugar que é para adorar. Você percebe que eles estão errando no lugar para que era para acertar. Só que Siló continua sendo lugar de adoração. Siló teve alguns acontecimentos, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns acontecimentos que teve em Siló. O primeiro acontecimento que teve em Siló, Siló tornou-se ponto de encontro para celebração. O segundo acontecimento que teve em Siló, Siló foi lugar de resposta para Ana. Quando Ana subiu no templo para orar, e o negócio aqui estava tão grave, mas tão grave, que o sacerdote olhou para Ana e falou assim: tu tá bêbada? Porque não tinha mais oração, só tinha bebida alcoolizada. O terceiro acontecimento em Siló foi que Siló tornou-se o primeiro lugar que Deus escolheu para a adoração. Segundo o livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 12. O quarto acontecimento que teve em Siló, Siló foi o lugar que Deus despertou Samuel para o ministério profético. O quinto acontecimento que aconteceu em Siló, Siló foi o lugar onde Deus se revelava ao povo.
E eu queria liberar essa palavra aqui. Se você acredita comigo, por favor, se dá um glória a Deus bonito, porque eu acredito que nós estamos ao tempo, estamos à hora, estamos na porta de nós retornarmos para o ambiente de culto de verdade. Está na hora de nós voltarmos para Siló realmente. Está na hora de você entrar realmente para o culto, parar de vir para a igreja. Está na hora de você parar de buscar network e você começar a buscar relacionamento com Deus. Está na hora de você buscar a Deus de verdade, ser crente de verdade, ser fiel de verdade, ser servo de verdade, ser ovelha de verdade, ser crente, ser cristão de verdade. Está na hora de nós pegarmos a mala, colocar roupa, colocar a Bíblia, colocar sapato e retornar para casa de volta de relacionamento. Retorna para Siló, volta para Siló, volta para Siló. Eu vou liberar essa palavra enquanto você abre a boca. Retorna para Siló, volta para Siló. Ainda que o mundo não queira, Siló continua sendo lugar de celebração. Ainda que a voz de Deus seja rara, Siló continua sendo lugar de respostas. Ainda que tenha pecado, Siló continua sendo lugar de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de adorar. Está na hora de nós voltarmos para Siló. Só que olhar para Siló, obreiros aqui, meus pais na fé que estão na minha retaguarda. Olhar para Siló é também olhar para duas gerações que tem aqui. A primeira geração é uma geração que eu chamo de Ofni e Finéias. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 12. 2:12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o texto ainda continua dizendo: eles não conheciam o Senhor. Isso aqui me dá um parafuso na cabeça, como eles estão no lugar que é de culto, como eles vestem roupa sacerdotal, como eles até participam do sacrifício, como eles cantam, como eles adoram, como eles pregam, como eles cantam, como até muitos profetizam, mas não conhecem o Senhor. Porque enquanto tem alguém que está desviando, tem alguém que se converteu. Aí o texto diz que tem a segunda geração, e eu chamo aqui de geração de Samuel. Porque em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, o texto fala assim: que o Senhor chamou a Samuel, e Samuel disse: aqui estou eu, Senhor. Enquanto tem alguém, não é que aqui que o Senhor não falava mais, a voz do Senhor era rara, mas não é que Deus parou de falar. E por que então a nação aqui, ou os filhos de Eli não se convertiam ao Senhor? Não é que Deus não estava querendo falar, é que alguém não estava querendo ouvir. O problema não é nós, que não recebemos mais uma palavra de Deus. O problema continua sendo nós, que nós não queremos ouvir mais do que Deus tem para falar. Nós aqui glorificamos por 1h30 de louvor e nós não conseguimos ficar aguentando 30 minutos de palavra. Glória a Deus que aqui não é assim. Você pode dar uma glória por causa disso? Quando eu fui pregar ali em Alagoas, em Arapiraca, tinha uma cantora muito famosa, ela foi pregar, o pastor olhou para mim e falou assim: 30 minutinhos tá bom, né? Mas o pastor estava dando oferta, eu falei: amém, pastor. Aí a irmã cantou, que eu tive que entrar logo aqui na introdução, perdi a introdução, entrei logo na aplicação da mensagem. 30 minutos, irmão, não dá para fazer uma introdução. É um congresso, né? E nós, não é que Deus não quer falar mais com a gente, é que a gente não quer mais ouvir a voz do Senhor.
E eu tenho aqui pelo menos 3 verdades, diga assim, 3 verdades sobre estas gerações. A primeira verdade sobre a geração de Ofni e Finéias. Eu li o texto e o Espírito de Deus colocou no meu coração dizendo: isso aqui é um vício do privilégio. Por quê? Porque quando o sagrado se torna comum, o respeito se transforma em abuso e a devoção em conveniência. Uma geração que se julga dona da verdade, ela para de ouvir a voz da correção e caminha cega para o abismo. Porque eu já disse uma vez aqui, eu repito: quem não obedece a Deus no presente, o futuro é queda. E a terceira verdade: alguém que não obedece a Deus não pode deixar um legado de avivamento. O único legado que deixa é um legado de cinzas. Por que, Mateus? Porque onde não há temor ao Senhor, o exemplo dos pais é desperdiçado. E a herança espiritual se corrompe na mão dos filhos. E eu repito isso aqui, porque isso aqui é forte. Um legado de cinzas onde não há temor ao Senhor. O exemplo dos pais é desperdiçado e a herança espiritual se corrompe na mão dos filhos. Só que isso aqui é a geração de Ofni e Finéias. E aí vem para nós dar glória a Deus, por quê? Porque a geração de Samuel também tem 3 verdades. E eu sinto a graça de Deus aqui nesta casa. Eu estou livre aqui para pregar. A primeira verdade é que o eis-me aqui de Samuel não foi apenas uma frase, mas se tornou um modelo de vida. Eu digo de novo: o eis-me aqui de Samuel não foi apenas uma palavra, não foi apenas uma frase da boca para fora, mas Samuel pegou e disse: vai ser o meu exemplo de vida, vai ser o meu estilo de vida. Se Deus mandar parar, eu paro. Se Deus mandar continuar, eu continuo. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus mandar eu calar a boca, eu calo a minha boca. Eu recebo o que o Senhor tem que falar para mim, mas eu vou receber como estilo de vida. A prontidão de Samuel em responder ao Senhor é o que separa uma vida comum de um destino profético. Você quer viver uma vida diferenciada? Começa a falar para o Senhor: eis-me aqui. Você quer cantar como ninguém cantou? Começa a dizer: eis-me aqui. Você quer pregar como ninguém nunca pregou? Começa a dizer: eis-me aqui. Se você quer ser crente, você quer diferente, você quer ser outra pessoa, começa a abrir a sua boca e você dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Era isto que Samuel dizia. E é isso que tornou Samuel diferente de Ofni e Finéias. Mateus, qual é a segunda verdade sobre a geração de Samuel? A segunda verdade sobre a geração de Samuel é que a integridade dele ecoava. Porque o texto fala que desde criança, resposta de uma oração de Ana, Samuel estava no templo íntegro, fiel, verdadeiro, com caráter, crente. E Samuel podia muito bem dizendo: se Ofni e Finéias, que são mais velhos, são um exemplo, estão pecando, eu também poderia pecar. Mas quem sabe você já viu um conselho da sua mãe. Eu aposto que você vai lembrar que a sua mãe ou seu pai um dia disse, e você falou: mas mãe, mas pai, todo mundo vai. Aí a tua mãe olhou bem na mutuca do teu olho e falou assim: você não é todo mundo. Mateus, mas todo mundo está pecando. É que você não é todo mundo. Mateus, é que todo mundo desviou. É que você não é todo mundo.
Mateus, mas é que a minha amiga desviou. É que você não é tua amiga. Mateus, mas é que minha família não é crente. É que você é crente, você não é tua família. Você não é todo mundo. Se eles querem desviar, que ele desvie. Se eles querem parar, que eles param. Se eles querem murmurar, que eles murmuram. Mas Deus te levantou para ser diferente. Diferente. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A integridade que ecoa, porque uma geração que honra a Deus é em secreto. Irmão, se você não dá glória a Deus aqui, você está muito mal, viu? Então lá vai. Porque uma geração que adora a Deus em secreto, Deus honra no público. Eu repito mais uma vez, só porque a irmã levantou a mão no fundo, eu libero essa palavra aqui, para que tenha glória a Deus da boca e aleluia. Só porque você honra a Deus no secreto, te prepara. Tem cadeira, tem trono, tem honraria. Deus vai te honrar no público. Mas Samuel tornou-se uma coisa diferente. Meu pastor, Samuel tornou-se o quê? Uma luz em tempo de escuridão. Uma voz em tempo de silêncio. Porque mesmo quando a visão ela é rara e a palavra escassa, uma alma disponível pode reacender a chama da esperança. Eu queria que você levantasse a mão em nome do Senhor Jesus. Eu estou crendo em palavras proféticas que são liberadas aqui neste culto. Quando uma alma está disponível, a chama da esperança pode reacender novamente. Quando uma alma está disponível, a chama de um grande avivamento pode reacender novamente. Eu estou crendo e eu acredito. Eu já vi muitos pregadores falar que a minha geração é a geração mais fraca, é a geração mais contaminada, é a geração mais podre, a geração que não sente mais nada, que não sente glória, que não sente poder, que não sabe o que é integridade ao Senhor, que é apostatada, que é fraca, que é vazia. Mas eu repreendo esta palavra e eu prego o contrário para dizer que a minha geração não é vazia, não é seca, não é morna, não é fria, não é apostatada. Eu acredito em uma geração que é cheia, que é avivada, que recebe a palavra, que ouve a palavra, que ama a palavra, que obedece a palavra, e que está dizendo: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e também a luz para o meu caminho. Se você recebe esta palavra, acredita nesta palavra, levanta a sua voz, abre a sua boca e vai glória a Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Quem sente a glória de Deus aqui nesta casa? Quem sente a glória de Deus aqui nesta casa? Siló ainda continua sendo lugar de culto. Siló continua sendo lugar de adoração. Só que o que eu acho mais lindo no capítulo que nós lemos, capítulo 3, versículo de 1, 2, 3 e 4, diz que ainda antes que a lâmpada do templo se apagasse, houve uma voz. Eu repito mais uma vez, ainda que antes que a lâmpada do templo se apagasse, houve uma voz.
Deixa eu liberar essa palavra aqui na sua vida. Antes que a lâmpada se apague, você vai ouvir uma voz. Antes que a lâmpada se apague, vai ter uma voz que vai falar no teu coração. Antes que a lâmpada se apague em nossa geração, vai ter uma voz que vai ecoar e vai ser auditiva. Te prepare para as vozes do Senhor, a voz do Senhor falar no teu coração e ser superior a qualquer outra voz. E eu pregava aqui ontem para os jovens, quem estava aqui, sobre 1 Samuel, eu estou só no Samuel 17, dizendo que aquele gigante, irmão, você percebeu que foram 40 dias, 80 vezes, de manhã e tarde. Ele chegava lá e dizia: me dá meu homem, me dá meu homem. E um dia um pregador falou: mas que gigante estranho, pedindo homem. Mas ele chegava lá e dizia: me dá meu homem, me dá meu homem. E ninguém queria enfrentá-lo. E por que não? Porque a voz dele foi muito maior do que o seu tamanho. Porque a voz dele foi muito mais forte do que a armadura que ele usava. Mas quando Davi chegou lá, Davi disse: ele pode gritar à vontade, porque a voz dele não é superior à voz que eu acredito. Se ele quer gritar, que ele grite, mas a voz dele não é superior à voz que eu conheço. Hoje eu te entregarei as aves da terra e as bestas ferozes. Quem é esse incircunciso filisteu? Porque a voz do teu inimigo não pode ser superior à voz daquele que é o teu amigo. E quem é o teu amigo? Davi já vem dizendo: ele é o amigo bem presente na hora da angústia. Você pode não ter voz de pastor às vezes, você pode não ter voz de liderança às vezes, você pode não ter voz de pai às vezes, voz de mãe às vezes, voz de alguém às vezes, mas uma voz que nunca vai deixar de falar no teu coração é a voz de Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, houve uma voz. A pergunta aqui, eu sei que a igreja aqui é inteligente: que lâmpada era esta? Que lâmpada é essa que estava quase se apagando? Moisés escreve, Êxodo capítulo de número 27, versículo 20. E qual é a palavra? E a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem tinha a obrigação de manter a chama acesa era um sacerdote. Eu queria que você imaginasse a chama quase se apagando, o sacerdote observando. Quando a chama está se apagando, eu pego lenha, coloco lenha. Quando a chama está se apagando, eu pego lenha, coloco lenha. Quando o fogo está diminuindo, eu pego lenha, coloco lenha. Mateus, o que é minha lenha? A lenha é a tua vida que você tem com Deus. A lenha é a glória que você libera. A lenha é o aleluia que você dá com a mão levantada. A lenha é o louvor que sai da tua boca. A lenha é a palavra que você lê, a palavra que você medita. Enquanto o fogo está diminuindo, coloca a lenha, mas não deixa o fogo se apagar. Coloca a lenha, mas não deixa o fogo se apagar. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca. Só que o fogo está se apagando. E a lâmpada se apagando, por quê? Porque não tem mais sacerdote para colocar lenha. Só que quando Deus olha para o templo, olha para Siló, já vou terminar agora, e não vê nenhum sacerdote, Deus olha para Hofni e Finéias e diz: não dá. Deus olha para Eli está roncando, não dá. Mas quando Deus olha para um menino,
Não, vou de novo. Ele olha para a terra, olha para Siló. Quando ele olha para Siló, ele não vê nenhum sacerdote. Ou ele vê apenas o cargo, mas sacerdote de verdade não era. Ele olha Ofni e Finéias e fala, não dá. Ele olha Eli e fala, não dá. Mas quando ele olha para o menino, ele fala, está disponível. Porque enquanto não tem profeta velho adorando, tem menino disponível. Enquanto tem profeta velho que não quer mais ouvir a voz de Deus, tem menino dizendo, se o Senhor quiser falar, fala. Se o Senhor quiser falar, fala, porque eu estou disponível. Eu termino agora. E a voz bradou bem alto e bem forte no lugar aonde Samuel estava dormindo. E a voz disse, Samuel. Porque quando Deus chama Samuel e não chama Eli, Deus está dizendo, agora é um novo tempo. Agora é um novo tempo. Posso aqui ser profeta de Deus na tua vida para dizer que um novo tempo de Deus vai chegar. Eu não vim para causar emocionalismo em você, mas eu acredito em um Deus que muda história de um dia para a noite. Eu acredito em um Saulo que era perseguidor e virou perseguido. Eu acredito em José que era escravo e virou governador. Eu acredito em Davi que era humilhado e tornou-se rei. Eu acredito em Davi em um Daniel que era para ser engolido por leão e disse, eu estou vivo porque o Senhor me deu livramento. Vai chegar um novo tempo para alguém aqui. Eu acredito. Cadê o segundo que acredita? Cadê o terceiro que acredita? Levanta a sua voz, sabe? Eu estou desconfiado que papai vai descer na casa. Quem pode receber essa presença que é gloriosa aqui neste ambiente? Uma voz falou com Samuel, eu termino agora. Quando a voz fala com Samuel, era Deus dizendo, chegou o teu tempo, Samuel. Chegou o teu tempo, Samuel. Quando a voz fala com Samuel, era Deus dizendo, chegou a hora de Siló voltar a ter culto. Quando a voz fala com Samuel, era Deus dizendo, chegou a hora do povo voltar para Deus. Quando a voz fala com Samuel, era Deus dizendo, chegou a hora de ouvir a voz de Deus mais uma vez e novamente. Quando a voz fala, era a hora de Deus estar dizendo, o tempo de Ofni e Finéias vai acabar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para liberar esta palavra. O tempo de Ofni e Finéias em nossos cultos vai terminar. Gente que não tem mais compromisso com Deus e com a palavra dele. O tempo de Ofni e Finéias vai acabar. E eu estou pregando para alguém que está dizendo, o tempo de Samuel vai começar. Vai começar. Vai começar. Eu libero esta palavra. A Assembleia de Deus é encantado. Vai viver um tempo de falar, a voz de Deus voltou para Siló, Deus voltou para Siló, a glória voltou para Siló, Deus fala mais uma vez em Siló. Se você acredita nesta palavra, fica de pé mais uma vez, porque Deus voltou e a sua voz é agora em Siló.
Oh, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Eu oro agora, entrego a palavra em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, aonde houver um coração disponível como Samuel, aonde houver um coração disponível como Samuel, a minha oração agora é para te pedir, ó Espírito de Deus, a voz já está no coração e a voz está dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E a minha oração agora, eterno Jesus, é para te pedir, aonde houver um coração sensível, quebrantado a esta presença agora, renova este crente, enche este crente, cura este crente, liberta este crente agora. Quem venha para adorar, levante a sua voz, levante a sua mão, abra a sua boca, adora, 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 na direita para a esquerda, na esquerda para a direita, na frente e atrás agora. Receba de Deus uma graça nova, receba de Deus um poder novo, agora, 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 agora. Tudo está preparado aqui. O meu Levante as mãos e cante. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe.